Olá, pessoal! Hoje a nossa aula trata sobre a concordância verbal, a primeira parte. Como vocês bem sabem, nós estávamos trabalhando com a concordância verbo-nominal até as aulas passadas, e nós trabalhávamos então com a concordância que deve haver entre todos os elementos que compõem a estrutura da frase. E agora, especificamente, nós vamos ver a concordância verbal e no próximo momento nós veremos a concordância nominal. Então, significa que quando nós tratamos sobre a concordância verbal, e que os verbos de uma oração costumam ser flexionados de acordo com o sujeito a que se referem, ou seja, o verbo precisa concordar com o sujeito. E como há vários tipos de sujeito e até orações sem sujeito, as regras de concordância verbal também podem variar. Então, nós temos algumas regras que orientam a forma como o verbo deve ser flexionado. Então, inicialmente, nós trataremos sobre a regra que faz referência ao emprego do sujeito simples, que é aquele que possui apenas uma palavra como núcleo, independentemente da quantidade de termos que o acompanham. Quando se trata, então, do sujeito simples, nós temos uma palavra que é a mais importante e, em muitos casos, na maioria deles, temos alguns determinantes, que podem ser artigos, podem ser adjetivos, até mesmo pronomes que acompanham, então, esse núcleo do sujeito. E quando ocorre o sujeito simples, nós temos um princípio geral, que é aquele que impera, ou seja, que é o que acontece na maioria das vezes, e o sujeito no singular determina, então, o uso do verbo no singular, e o sujeito no plural determina o uso do verbo no plural. Aqui nós temos, a moça chegou atrasada. Então, como vocês podem ver aqui, o chegou atrasada, principalmente o chegou, que é o verbo, está no singular, porque ele concorda com a expressão a moça, que está no singular também. Então, o sujeito singular faz com que o verbo também tenha que ser usado no singular. O sujeito simples, no plural, aqui nós temos uma situação, uma placa que diz assim: aluga-se apartamentos, e aí temos um número para que seja possível entrar em contato. O detalhe é que aqui o sujeito está no plural e o verbo, consequentemente, também deve estar no plural. E a forma correta, então, dessa placa deveria ser alugam-se apartamentos. Justamente por quê? Porque apartamentos está no plural. Então, o verbo também deve estar no plural. Temos uma outra situação aqui. Atenção, neste brinquedo todos paga. Então, como vocês podem ver, a expressão todos aqui, ela é indicativa de plural. Portanto, o verbo também precisa estar no plural. A forma correta, então, neste brinquedo, todos pagam. E uma outra estrutura que nós temos aqui. Não existem sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Então, como vocês podem ver, nós temos uma incorreção em relação ao uso do primeiro verbo existir. A forma correta é: não existem sonhos impossíveis, existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Então, é algo bastante comum os erros de concordância verbal e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Em relação ao sujeito simples, nós temos várias ocorrências e vocês também podem acompanhar essas formas, essas orientações ou essas regras
lá na tabela que está na página 316 do livro. Então, primeiramente, nós temos aqui tudo que eu vou apresentar para vocês é referente ao sujeito simples e com algumas especificidades. Então, o sujeito simples com nomes coletivos, ou seja, expressões que, mesmo que elas estejam no singular, elas indicam uma determinada quantidade de pessoas ou de elementos. Então, nós temos a seguinte definição. Substantivos coletivos, embora transmitam a ideia de coletividade, são empregados no singular e regem verbos também flexionados no singular. Então, o exemplo que nós temos. A multidão se reuniu na praça. Reuniu ficou no singular aqui, porque concorda com um substantivo coletivo, multidão. Mesmo que aqui tenhamos a ideia de coletividade, a palavra está sendo empregada no singular, portanto, o verbo fica no singular. Temos também o sujeito simples em relação aos nomes pluralícios. O que é um nome pluralício? Indicativo de plural. Então, os nomes empregados apenas no plural podem determinar o uso do verbo no plural ou no singular, dependendo da presença ou não de um artigo. Então, como vocês podem ver a diferença aqui, férias é bom, as férias de julho estão próximas. Porque na primeira não foi para o plural? Porque nós não temos nenhum determinante aqui. Agora, na segunda, as férias de julho estão próximas. O estão vai para o plural, porque nós temos as aqui. O outro exemplo. Estados Unidos domina o ranking de emissão de gases na atmosfera. Então, aqui também não temos nenhum determinante. Os Estados Unidos dominam o ranking de emissão de gases na atmosfera. Então, quando tivermos aqui o os na frente, o verbo vai para o plural. Com expressões partitivas, ou seja, nomes acompanhados de expressões que indicam grande parte, a maioria, uma porção, tornam opcional o uso do verbo no plural ou singular, tudo depende do elemento que se deseja enfatizar, ou seja, o destaque. Grande parte dos alunos entregou o trabalho, então, quando se quer dar um destaque à expressão que indica a parte, o verbo fica no singular. Agora, grande parte dos alunos entregaram o trabalho. Então, aqui foi para o plural, porque a ênfase é para alunos. Essa regra também vale para coletivos que se apresentarem acompanhados de um especificador. O bando de andorinhas migrou para outra área. Aqui, então, ele tem uma ênfase para o bando. E o bando de andorinhas migraram para outra área. Então, aqui nós temos a ênfase para as andorinhas. Ainda com expressões quantitativas, ou seja, aquelas que indicam quantidade. Sujeitos que possuem expressões quantitativas, mais de, menos de, cerca de, perto de e mais outras, costumam determinar a flexão do verbo de acordo com o numeral que acompanham. Então, falta mais de um mês para o início das aulas. Então, aqui o falta ficou no singular porque ele faz referência direta a um, ideia de singular. Faltam mais de 2 meses para o início das aulas. Faltam foi para o plural porque está diretamente ligado ao numeral 2. Cuidado se a expressão mais de um aparecer repetida, indicando 2 elementos ou indicar reciprocidade. Nesses casos, emprega-se o plural. Então, aqui, mais de um estudante se encontraram na rua. Aqui nós temos a ideia
de reciprocidade, ou seja, os dois realizaram algo que foi recíproco, foi em comum. Mais de um cliente, mais de um funcionário conheceram as regras da empresa. Então, aqui nós também temos o emprego do plural. Quando se trata do emprego das porcentagens, para fazer a concordância adequada de sujeitos, é preciso observar se o número está sozinho. Se sim, o verbo combinará com o numeral. Se estiver acompanhado de outra expressão, o verbo concordará com ela, no caso, a expressão. De toda a cidade, 15% não possuem água encanada. Então, aqui nós temos uma referência ao 15%. 15% da cidade não possui água encanada. Então, aqui ele faz referência à expressão. No caso, que está, então, acompanhando o percentual aqui de 15. 15% dos moradores foram reclamar da situação. Aqui também nós temos essa referência, então, à expressão, por isso que vai para o plural. Temos ainda os pronomes relativos que e quem. O pronome relativo que determina que o verbo concorde com a palavra que o antecede, ou seja, com o termo que vem anteriormente a ele. Fomos nós que avisamos a vigilância sanitária. Nós avisamos. Então, aqui ele faz essa referência direta quando for o que. Já o pronome relativo quem torna a concordância do verbo opcional. Pode-se concordar com o termo antecedente ou com o próprio pronome e deve então estar na terceira pessoa do singular, no caso o verbo. Fomos nós quem avisou a vigilância sanitária. Então aqui o verbo ele fica na terceira pessoa do singular, ele concorda com o pronome. Fomos nós quem avisamos a vigilância sanitária. Então, aqui ele faz referência ao nós. Então, quando tivermos o pronome relativo quem, ele nos dá essa possibilidade. Podemos escolher a forma de concordância. A tarefa referente à aula de hoje é a leitura do texto da página 314 e vocês deverão responder as questões 1, 2 e 3 das páginas 314 e 315 e postar no AVA exercícios da página 315. Por hoje era só e até a próxima.